Fala pessoal, meu nome é Tatiana Valentina Malfi e esse é o meu solocast, Sem Filtro com a Tati. E eu tô aqui hoje, gente, pra falar tem tantas coisas interessantes pra falar com vocês. Ontem eu tava assistindo uma entrevista da Sara Zara num podcast, né? Uma entrevista não, um bate-papo, uma conversa, né, gente? Da Sara com a professora Lucilena Galvão. E quem me conhece aqui das redes, né, sabe o quanto eu gosto muito do trabalho da professora Lúcia, né? É uma pessoa maravilhosa, espetacular, de uma humildade, uma simplicidade, né? E que tem uma facilidade muito gostosa, sabe? Pra se fazer ser compreendida, sabe? Nas palestras dela. Então eu adoro muito todo o trabalho dela, isso, aquilo. E ontem eu tava assistindo a Sara, né? No podcast dela, Alma Talks, se não me engano. E, gente, é impressionante, né? Como a gente sempre vê as mães falando, quando vai falar dos seus filhos, né, adolescente, as mesmas preocupações, né, como todas as mães têm as mesmas preocupações. E eu achei até engraçado que chegou uma hora que a professora falou para ela alguma coisa com relação aos filhos, né, e se ela poderia dar um conselho, né, para as jovenzinhas, isso, aquilo, com relação a filhos, né, a ter filhos. E ela, muito engraçada, ela falou assim: não tenha, simplesmente não tenha. E eu acho que a nossa primeira reação é essa mesmo, né, gente? A nossa primeira reação quando alguém faz esse tipo de pergunta pra gente, né, ou pede pra que a gente aconselhe uma jovem, uma adolescente, a nossa primeira reação é essa, nosso primeiro pensamento é esse, né? Não, simplesmente não tenha, porque é isso, né? A gente está vivendo num mundo que é tudo muito complicado, gente, sabe? E eu até coloquei, né, fui lá no comentário lá e deixei um comentarinho lá, porque de fato a gente vive num mundo que é muito complicado, sabe? Eu acho que é óbvio que a gente não vai falar pra elas, né? Ah, não tenham, isso, aquilo, né? Mas a gente, no mínimo, né? A gente tem que deixar elas ciente da realidade, né, gente? Ciente do que educar um filho, porque é como eu digo, sabe? Eu acho que a parte de alimentação, de roupa, de sapato, né? Os gastos, né? A questão financeira dos filhos, essa parte é a de menos, né? Apesar de a gente estar vivendo num país, uma situação bem complicada no país, né? O custo de vida aumentou bastante, mas ainda é algo que a gente consegue ali, sabe, com muito esforço, dedicação e com responsabilidade financeira, né? Você consegue administrar o seu dinheiro e consegue fazer algo melhorzinho ali, né, para os seus filhos, né? Por isso que é importante a educação financeira, sabe, gente? É muito importante isso, né? Então a gente consegue fazer isso pelos nossos filhos, né? Comprar uma roupa, um sapato, às vezes um remédio, alguma coisa que precisa, né? Alimentação. Mas educar os nossos filhos que é o verdadeiro desafio, né? A educação. Até porque hoje eles muitas vezes não escutam a gente, né? Eles escutam mais os amiguinhos de fora, as pessoas de fora do que a gente, né? Do que nós que somos pais, né? Então é muito complicado, sabe, gente? Essa parte da educação mesmo é muito complicado. E que nem eu falo, não tem como a gente falar, né? Não faça filho, não tenha filhos. Claro, é óbvio que não, né? Cada um tem a sua escolha, a sua decisão. Eu acho que o que de melhor a gente pode fazer, né? E deixar para as nossas jovens, né? Como conselho, e nem diria como conselho, sabe? Mas é, deixar elas, deixar elas assim cientes, né? De que é uma responsabilidade muito grande, né? Que é como eu falei, a financeira a gente se vira, tá? Mas a questão da educação é muito complicado, porque o financeiro é algo que depende muito mais de você e do seu parceiro, do pai da criança, né? De seu marido ou ex-marido, né? O pai da criança. O financeiro depende muito mais dos dois, e às vezes até de um só, mas depende da gente, né? Já a parte da educação não depende só da gente, né? Depende de todo um ambiente, né? Onde elas estão frequentando, o tipo de pessoas com quem elas estão conversando, né? E aí vem o desafio, né? Porque muitas vezes o que você ensina dentro da sua casa, a forma como você ensina, o que você ensina, a forma como você educa, na sua casa é uma. Aí de repente ela vai para um outro ambiente com outras pessoas, e aí é outra coisa, né? São vários tipos de educação, né?
que as pessoas têm dentro da casa delas, né? Você tem um sistema dentro da sua casa de educar seus filhos, de conversar, de dialogar, e elas vão para outro ambiente, onde as pessoas receberam outros tipos de educação, algumas parecidas com as dela, outras não são parecidas com a dela, né? E aí é que vem toda essa confusão, né? Porque, imagina, elas estão ali numa crise de identidade, ali nessa fase da adolescência, né? O tempo todo enfrentando vários desafios, aprendendo a lidar com algumas situações da vida que já é muito difícil, e aí começam as comparações, né? Nossa, mas na minha casa não é assim, mas na minha casa é assim, nossa, mas, né? Na minha casa minha mãe briga, na minha casa minha mãe não briga por castigo, mas na minha casa minha mãe bate, mas na minha casa minha mãe não bate, mas ela me põe para fazer serviço, né? E começa esses conflitos, né, gente? Porque eles começam a fazer essas comparações, né? E a questão toda a questão, né, gente? Porque não tem como você viver num ambiente que é fora da sua casa. Na sua casa vocês têm seus costumes, né? É o seu, como eu digo, é o seu sistema, os seus hábitos, seus costumes, né? É a sua forma de falar, né? Ali entre vocês, familiares. E vai lá fora, né? A pessoa, dentro da sua casa você não fala palavrão, né? Vou dar vários exemplos. Dentro da sua casa você não fala palavrão. Aí vai pra escola, o pessoal tá falando palavrão, falando gíria, falando não sei o quê. Né? A tendência do seu filho, da sua filha aprender ali, não tem como, né, gente? Alguma coisinha ela vai absorver daquilo que ela tá vendo lá fora, sempre, né? Em todos os lugares, né? Inclusive na casa do pai, porque muitas vezes os pais são separados, né? E tem uma educação dentro da casa da mãe e vai pra casa do pai, vai ter outra educação na casa dos pais, do pai, né? E isso também acontece na escola, né? Em algum lugar onde eles vão fazer curso, aquilo. Por isso que é tão importante, gente, que nós como mães, né, pais também, de um modo geral, né, responsável pela criança, por isso que é muito importante a gente saber os ambientes, né, que elas estão frequentando, né, e saber mais ou menos, né, como é que acontecem as coisas ali naquele ambiente, né, como é conversado, o que é falado, né, não para se intrometer, para se meter, né, mas para conseguir depois instruir a sua filha, seu filho, né, que olha, isso aqui e tal, você ouviu lá, você viu lá, mas aqui em casa não é assim que funciona, né, não é assim que a gente conduz a nossa vida, a sua educação, né, não é assim que as coisas caminham aqui em casa, que é diferente e tal, né, e saber se colocar, né, impor essa educação, né, colocar a sua forma de educar para esse filho, né, fazendo com que ele entenda que tá tudo bem, né, normal, cada um tem o direito de ser e de agir como quiser na sua casa, mas aqui em casa a gente é assim, a gente age assim, né, para que eles entendam isso e, né, aprenda a respeitar as diferenças, né, e não tem outro caminho, gente, senão conversar com nossos filhos. Não existe outro caminho, né, se não conversar com eles, dialogar, deixá-los cientes de que nada é fácil na vida, nada, que eles têm que tomar muito cuidado, entendeu? Porque os perigos estão aí, né? Hoje está tudo muito escancarado, muito na cara, na porta da casa, sabe? Então você está sempre, né, conversando com eles e deixando claro para eles, olha, isso é legal, é bacana, tal, né? Isso aqui não é, né? É perigoso, e dependendo da situação é até crime, né? Então não vai para esse caminho, né? Não vai para essa situação, como um vício, por exemplo, né? Tá sempre alertando sobre os vícios, né? Seja droga, bebida ou qualquer outro tipo de vício, a gente tem que estar sempre conversando com eles, gente. Não tem como, né? Esconder deles o que tá acontecendo no mundo, está acontecendo da porta da sua casa para fora. Porque talvez dentro da tua casa, da porta da sua casa para dentro, não aconteça nada disso, né? Ela não tem esse contato com uma pessoa que é viciada num jogo, viciada numa bebida, viciada em droga, ou que até tá, né, no mundo, no crime. Às vezes ela não tem esse contato, né, dentro da sua casa, mas ela vai ter lá fora, sabe? Então é importante conversar com eles, né? E não para garantir, porque isso não garante que eles não vá escolher esse caminho, que eles não vá fazer essas coisas, entendeu? Que eles não vão fazer essas coisas, eles não vão escolher esse caminho. Não, mas isso pelo menos garante que você vai ter a sua consciência tranquila, que você não deixou de conversar, você não deixou de falar, né? Você não deixou de explicar para eles que isso acontece, né? Isso acontece, faz parte do mundo que a gente está vivendo, tem esse tipo de coisa no mundo,
mas que não vai ser legal para eles, não vai ser bacana para eles, né? Dos perigos que eles correm na possibilidade, né? De repente aí de eles entrar num vício desse, né? Porque há essa possibilidade, se eles entrar, né? O que pode acontecer com eles, né? O que pode tá acontecendo com a vida deles, na verdade? Então não é fácil, né? Educar filho não é fácil. A gente senta, a gente conversa, às vezes tem que sentar e conversar de novo e correr atrás, sabe, gente? Então, não tem como tentar esconder dos nossos filhos, né, o que está acontecendo no mundo, né? Então, um pouco, coitado, olhar para eles e falar assim, não tenha filhos, né? É uma escolha muito pessoal, muito particular, né? Eu lembro que quando eu fui ter a minha segunda filha, a Thaís, a minha Tainá já estava com 13 anos de idade, né? Então, são 13 anos de diferença. Mas eu ainda tinha esse sonho de ser mãe, né? De estar mais perto da educação dela, da criação dela, né? Porque eu separei da primeira, ela tinha 4 meses e meio, né? E eu já estava trabalhando e depois disso eu nunca mais parei de trabalhar, né? Era raro, às vezes, que eu conseguia pegar, às vezes, uma folga, umas férias, né? Alguma coisa assim. Então eu queria ser mais participativa na vida da minha segunda filha. Não que eu não quisesse da primeira, eu queria, né? Mas é como é a primeira experiência. Nossa, você fica com aquele medo de não poder fazer o melhor pela tua filha, de não ter condições financeiras de cuidar, né? De bancar aquela criança, porque criança demanda, né, gente? Tempo, paciência, dinheiro, demanda muito da gente, né? Ainda mais quando a gente é mãe solteira. E quando eu separei, ela tinha 4 meses e meio. Então, e eu nova ali, né? Eu tinha 18 anos de idade, então não tinha a maturidade ainda necessária para lidar com tudo aquilo, né? Mas tive que, né, aprender e colocar minha cabeça no lugar e entender que agora eu tinha ali comigo uma criança que dependia de mim, né? E que tudo que eu fizesse na minha vida ia influenciar na vida dela diretamente, né? Porque é minha filha. Então, eu passei muito tempo trabalhando, né? Trabalhava muito para poder suprir todas as necessidades minha e da minha filha. E fora o tempo que eu não estava no trabalho, aí sim, é o tempo que eu estava com ela, né? Cuidando dela, educando, né? Conversando bastante com ela, conforme ela foi crescendo, né? Participando das coisinhas dela, sabe? Só que ainda assim, quando a gente tá trabalhando, tem coisas que a gente não tem, né? Às vezes o patrão não libera, não tem como você ir, e você acaba com medo né, de dar um vacilo no emprego, você perder o emprego, você acaba fazendo, às vezes, o que é melhor profissionalmente para você, né? Não como mãe, né? E isso é muito doloroso, dói muito, né? É o que eu falo, só quem é mãe sabe o quanto a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? E tanto para estar com esse filho, como muitas vezes para não estar. Então dói, né? Dói. Às vezes você tem que trabalhar sabendo que tem uma festinha da sua filha e você não vai poder estar, porque se você faltar no seu trabalho, você pode correr o risco de perder o emprego e tal, e naquele momento, né, a sua condição não te permite, né? Não tem como você ficar desempregada, né? Diante da sua necessidade da criança, né, gente? Então é muito complicado. E são coisas que muitas vezes a gente não fala, né? Os nossos filhos, né? É, ou fala e muitas vezes até esquecem, né? Mas as delícias, né? E as dores de ser mãe, né? De exercer a maternidade, né? Porque tem um lado muito gostoso, que é aquele amor, aquela coisa gostosa, estar com seu filho, você tem um companheirinho, né? De levar a passear, né, da parte das festinhas, isso, aquilo, mas também tem aquelas festinhas que você não pode ir, tem aqueles momentos em que a criança está doente, precisa de você, e que você muitas vezes tem que, de certa forma, escolher, né, ter claro na sua cabeça o que é o mais importante para você, qual é a sua prioridade, né, e muitas vezes essa prioridade fica entre o seu emprego e a sua filha, né? E às vezes os dois, na maioria das vezes, né? Os dois são muito importantes, são super importantes na sua vida. Mas quem é mais, né? Quem é minha prioridade? O que é minha prioridade? E você tem que ter isso muito claro, né? Porque senão você acaba negligenciando muitas vezes sua filha por conta do seu emprego, do seu trabalho. E que é importante também né? Mas não tem comparação, né, gente? Filho é filho, e emprego, eu sempre costumo dizer isso, emprego a gente arruma outro. Agora, filho é filho. Você pode arrumar outro filho, mas
um filho não substitui outro, não é verdade? Então a gente tem que ter essa consciência, aquilo que a gente não tem como substituir aquele filho e que, na pior das hipóteses, você vai ter que, né, você vai ter que fazer essa escolha, você vai ter que optar, né, pelo seu trabalho e pela sua filha, e você tem que estar ciente disso e preparada para isso. Então, a gente tem que conversar com elas, né, sobre tudo isso, né, sobre as delícias de ser mãe, mas também as dores, né, de quando aquele filho fica doente, muitas vezes você passa a noite inteira acordada, aquele filho com febre, e no dia seguinte você ainda tem que ir trabalhar, às vezes tem que deixar algum babá, né? Ou às vezes, que nem eu falei, tem que faltar e correr o risco muitas vezes do patrão não gostar e até é, não, fazer uma chantaginha velada ali com você ali, né? Uma ameaçinha velada, tipo, né? Se você faltar mais uma vez, fica complicado, fica difícil, eu vou ter que te mandar embora. Mas a gente tem que aguentar isso, viu, gente? Sabe? Então a gente tem que ser muito realista com os filhos da gente, sabe? Que, poxa, é a coisa mais linda do mundo, é o amor mais incrível no mundo, né? O amor que a gente tem pelos nossos filhos, né? A gente sabe que não todos os pais, né? Infelizmente. Tem pessoas que têm transtornos, tem pessoas que, infelizmente, são ruins mesmo, mas a grande maioria dos pais, creio eu, que tem amor nesses filhos, né? Então tem um lado que é muito gostoso, muito bom, mas também tem esse lado, né, gente, que a gente sabe que é muito difícil lidar, né? Só eu sei quantas vezes eu fui trabalhar e tive crise de choro muitas vezes no meu trabalho, no meu emprego, né? Porque eu não poderia estar com a minha filha em algum momento, em alguma situação que ela estivesse passando, né? E muitas vezes aquilo eu acabava tendo que terceirizar para babá, né? Ou para minha mãe, né? Quando minha mãe podia fazer. E é muito difícil, é muito ruim essa sensação, né? Porque você tem consciência da sua responsabilidade, né? Você fala, poxa, é minha filha, né? Eu a trouxe ao mundo e infelizmente nesse momento eu não posso me dar o luxo de perder o emprego, por exemplo, para estar lá com a minha filha, né? Numa formatura, numa festinha. Agora em caso de saúde não, gente. Em caso de saúde, nossa mãe do céu, eu já cheguei a bater cartão na empresa e tipo, quer me mandar embora, manda. Sabe? Dane-se. Eu tô indo, minha filha não tá bem, isso, aquilo, e pronto, acabou, né? E pra mim não teve escolha, né? Ah, mas tem como escolher, não, em questão de saúde, pra mim não tem escolha, né? A saúde da minha filha vem em primeiro lugar. Muitas vezes eu até negligenciei a minha saúde, né? Mas não a saúde da minha filha, isso jamais. Então tem coisas que a gente passa e que é muito doloroso, sabe? Então tudo isso a gente conversa bastante com as minhas filhas e acho que todos os pais têm que conversar, sabe? Como eu digo, né, das delícias, mas também das dores de ser mãe, né? Do quanto isso demanda da gente e o quanto você tem que estar preparado para tudo, né? Quando a gente tem um filho aqui com a gente aqui, a gente tem que estar preparado para tudo, porque uma hora as coisas estão tudo bem, tudo direitinho, bonitinho, organizadinho, daqui a pouco o negócio vira de ponta cabeça, quando você vê já tá, filha, sabe? E você tem que dar conta da situação, né? Porque você tem ali uma criança que depende de você para tudo. Então não é fácil, né? E aí eu tive minha filha depois de 13 anos, então eu sei que muitas pessoas falavam, né? Pra mim assim, nossa, mas larga a mão, você não tem juízo, você é doida. Depois de 13 anos, né? Sua filha mais velha já tá com 13 anos, você vai arrumar outra, isso, aquilo, né? Voltar tudo de novo, vai estacar zero, mas eu sei o quanto eu não me sentiria completa, sabe? Realizada como mulher e como mãe, se eu não tivesse essa segunda filha, eu não passasse por essa experiência, né? E consegui, de fato, né, curar muitas dores do que eu vivi na minha primeira gestação, consegui curar com a minha segunda filha, estando junto com as duas. Porque aí a outra já estava maiorzinha, né, com 13 anos, 14 anos, e entendendo toda aquela dinâmica, né, de mãe e filha, do cuidado, né, é, da dependência, né, do quanto aquela criança depende da gente, o quanto ela é frágil, e vendo ali no dia a dia o quanto eu tinha que abrir mão de muitas coisas para poder estar mais próxima da irmã e dela também, né. Então ela pôde olhar para trás também e entender algumas dores, talvez que ela carregasse, alguma chateação, alguma tristeza de algo que eu não pude estar perto, não pude participar, ou das muitas vezes que ela muitas vezes me viu nervosa, ou chorando, ou triste, e ela pôde olhar para tudo aquilo e falar, poxa, é, eu eu não sei o que é isso, né? Eu sou uma adolescente, eu não tenho filho, eu não sei o que é isso. Mas hoje eu tô vendo através da minha mãe o quanto não é fácil, né? O quanto é complexo toda a situação, né? O quanto é
quanto é complicado, né? Você tem que fazer escolhas quando você precisa de tudo. Você precisa de tudo. Você precisa do seu trabalho, você precisa do seu dinheiro, você precisa dormir, mas você tem uma criança para cuidar ali, você não pode largar a mão de qualquer pessoa, você tem que se preocupar com a alimentação, cuidar daquela criança, às vezes você precisa dormir, mas você, né, a criança não tá bem, né, e você não tem como dormir porque a criança é acordada, você não vai dormir e deixar a criança sozinha para casa, né, Deus me livre, correndo risco de acontecer alguma coisa séria, então ela pode acompanhar tudo isso, sabe, e acho que isso foi muito bom, foi muito bacana. Porque eu me curei de muitas dores e pude ver a minha filha também se curar de algumas dores, talvez. Porque ela olhava para aquela situação e falava, poxa, hoje eu entendo, né? Muitas vezes que eu via minha mãe preocupada, ou nervosa, ou triste, é, irritada com alguma coisa, hoje eu entendo, porque de fato, né? Muitas vezes a gente fica sobrecarregada, né? Sendo uma mãe sozinha, né? Uma mãe solteira, ou mesmo às vezes sendo com o marido, mas que não é aquele marido companheiro, né? No que diz respeito aos serviços da casa, as coisas da casa, a gente fica sobrecarregada, né? E, e isso é difícil de lidar, difícil, né? A gente não tá irritada às vezes, porque a gente tá cansada, com sono, com fome, que nem eu falei, a gente negligencia muitas vezes a saúde da gente, então às vezes até a gente tá com problema de saúde e a gente nem sabe, né? Mas aí desregula os hormônios, né? Desregula as vitaminas do seu corpo, quando você está irritado, às vezes é falta de uma vitamina, assim como, né, agora na menopausa, né? Eu tô na pré-menopausa, então a gente passa por isso, às vezes é falta de alguma vitamina, alguma coisa, alguma suplementação que a gente precisa fazer, e a gente não faz, a gente fica, né, irritadíssima, porque a gente não dorme direito, aqueles calorão, aquelas coisas. Então ela passou a ver aquilo com a irmãzinha e talvez, de alguma forma, aquilo fez com que ela entendesse muitas coisas que aconteciam lá atrás, né? Muitas vezes me ver nervosa, me ver triste, me ver chateada, e falar, poxa, não é fácil, né? Não é fácil ter que lidar com toda essa dinâmica, né? Com toda a situação, e ainda lidar com pessoas de fora, né? Que muitas vezes, ao invés de ajudar, ao invés de nos acolher, de nos ajudar, de, sabe, dividir, né, toda aquela carga, é o contrário, né? Arruma problema, arruma dor de cabeça para você, empurra todo o resto em você, e aí você fica como, né? É muito difícil de lidar. Então, ontem, quando eu vi a Sara falando, eu dei muita risada. Eu falei, poxa, de fato, né? Logo de cara, a nossa vontade de falar, viu, não arrume, não arrume, porque não é fácil, né? Mas cada um vai fazer a sua escolha, né? Assim como eu fiz a minha, e graças a Deus eu tive a Thaís, e não tenho o que falar, assim, foi muito bom pra mim, né? Depois me separei quando ela tava com quase 4 aninhos, né? Quase 3 aninhos, acho, mais ou menos. Isso. Aí eu e o pai dela acabamos nos separando, né? Por problemas nossos de casal, isso, aquilo. A gente acabou se separando. E aí eu fiquei com as minhas duas, né, meninas para cuidar, né? Logo em seguida, a minha mais velha sempre teve o sonho de morar com o pai, né? Quis ir morar com o pai, isso, aquilo. E apesar de eu resistir bastante, de não ser o que eu queria, né? Ter muito medo de tudo que poderia acontecer, né? Com ela, nessa outra família, né? Porque, que nem eu falo, dentro da nossa casa a gente cria, a gente tem a nossa educação, a nossa forma de educar, de conversar, de lidar com certas coisas. E não que a gente seja perfeita, porque não é, né? Eu não sou perfeita, né? Mas eu tinha um certo receio, né? De como vai ser tratada, né? A minha filha lá, né? Porque eu não vou estar lá para ver como é que ela vai ser tratada ou não, né? E a gente tem essa preocupação como mãe, não tem como não ter, né? E não só a questão de ser bem tratado ou não, né? Com relação a tudo, né? De repente né, uma pessoa da família não gosta de você e pode falar alguma coisa pra sua filha que nem verdade seja, né? Ou não seja totalmente a verdade. Pode acontecer muitas vezes de alguém chegar num ponto de agredir a sua filha, né? Fisicamente ou verbalmente, e você não tá lá, né? Para se posicionar, se defender, porque apesar dos embates que eu sempre tive com as minhas filhas, e foram muitos, né? Foram muitos embates, porque, né, chega uma idade que eles querem fazer o que eles querem. E a gente tem que ter ali aquela firmeza e falar não e sustentar esse não. E às vezes sustentar esse não aí não é fácil, não é brincadeira, entendeu? Como minha filha fala, pautora.
né? Não na agressividade, né, gente, física, né? Na agressão física, isso, aquilo, mas o pau tora ali na discussão, no debate, e fica um de cara virado para o outro, e às vezes os gritos acabam saindo mesmo, né? Porque a gente perde a noção, às vezes, né? Você tá tentando explicar uma coisa pro teu filho, pra tua filha, e fazendo de tudo, né, para que ele não vá para um caminho que não convém, que vai dar ruim, e muitas vezes aí tá teimando com você, e aí não tem, né, gente? A gente perde totalmente, né? A gente fica desestruturado mesmo, desestabilizado, desequilibrado, a gente perde equilíbrio, né? E isso é normal, né? Eu acho que é normal, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe que vê um filho indo para um abismo, não tem como ele se manter equilibrado, né? Eu acho que a gente vai perder o equilíbrio mesmo e vai muitas vezes ficar bravo, estressado, vai brigar, vai, né? Só nunca ofendi, graças a Deus nunca ofendi minha filha, com palavrão, essas coisas assim, mas tive que ser firme muitas vezes, ser firme sim, e berrar e tá, e não vai, e pronto, acabou, e não, né? Mas ela quis morar com o pai, aquilo a gente fica com medo, né? Porque a gente fala assim, de repente eu não deixo, aí vai que tenta fazer alguma coisa, né? Ainda mais quando seus filhos têm, sei lá, algum pensamento meio suicida, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou não tem uma estrutura psicológica bacana para lidar com certas coisas que você está tentando explicar e não entende, porque não tem, né? Não sabe, nunca viveu do outro lado, né? Nós temos nossos medos, né? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos os nossos medos e pensamos em mil possibilidades de acontecer várias coisas com os nossos filhos, né? É, mas eles não têm esse discernimento, né? E eles não acreditam que isso vai acontecer, assim como muitas vezes nós também não acreditamos, mas nós sabemos da possibilidade. Eles não pensam nem na possibilidade, eles simplesmente querem e pronto, né? E ali eles começam a fazer de tudo, né? Desde bater de frente com você, sabe? Eu acho que é uma forma de testar o seu limite, seu equilíbrio, de fazer uma chantagem ali psicológica com você, às vezes faz até a chantagem emocional, né? Para que você aceite aquilo de boa, como elas falam, né? Não, mas é de boa, eu vou lá, eu vou ver o que é, o que não é. E aí você acaba cedendo, né? Você fala assim, poxa, se eu não deixar, pode correr o risco da minha filha tentar alguma coisa aí contra a vida dela, isso aqui, e amanhã ou depois eu não vou suportar a dor de saber, né, que foi por isso, né? Então é melhor eu aceitar, a gente acaba chegando numa situação dessa, né? Por medo de perder os nossos filhos, né? Deles atentarem contra a própria vida, a gente acaba cedendo, abrindo mão, que foi o que eu fiz. E foi muito difícil, né? Só quem é mãe sabe. Foi muito difícil, foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo eu acreditava assim que. Ai, desculpa, gente. Ao mesmo tempo eu acreditava assim que, como eu sempre acreditei, que nada é por acaso na vida da gente. Nada é por acaso. Então eu pensava assim, poxa, não é o que eu quero, né? Até porque eu me separei, ela tinha 4 meses e meio, e ela tava com 16 anos, 16, depois de criada, né? Que já tá bem menos dependente da gente, isso, aquilo. E apesar de estar nessa transição, né, da fase da infância para a adolescência, de estar nessa transição, de tudo é muito louco mesmo, e, né, e é quando as revoltas vêm e tudo isso, apesar de estar passando por essa transição difícil, né, que é a adolescência, porque todos nós passamos, né, gente? Eu também passei, meus irmãos. A gente sabe que, né, não é fácil a adolescência, né? Ainda mais com todo o histórico familiar da nossa família. É muito difícil, né? Mas eu falei assim, poxa, eu não iria abrir mão, né? Tá com 16, mais 2 aninhos, ela tá maior de idade, pronto, né? Ela faz o que ela quer, ela vai morar com o pai, né? Se ela estiver namorando, quiser casar, ela vai fazer o que ela quiser. Mas não era a minha intenção, mas infelizmente, ou felizmente, né? Hoje eu posso dizer que foi felizmente, graças a Deus. Eu abri mão, né? Eu falei, bom, é melhor eu abrir mão e permitir que ela vá. E ela veja por ela, o que é o que não é, né? Conheço o outro lado da família, o outro lado da história. E
e veja por ela o que é o que não é, né? E torcer para que não aconteça nada de ruim com a minha filha. E que ela tenha estrutura para lidar, né? Se de repente ela lidar com a frustração. Porque muitas vezes a gente tem, né, os nossos filhos também, muitas vezes têm uma ilusão na cabecinha deles e aquilo não condiz, né? Eles idealizam uma coisa e acham que vai ser assim, não, porque meu pai vai estar mais perto de mim, vai ser mais amoroso comigo, e muitas vezes isso não acontece, né? E eu acho que um dos nossos medos como mãe é esse, né? Desse vínculo não se fortalecer, né? Ou não acontecer da forma como elas sonham, idealizaram na cabecinha delas, e elas não conseguirem lidar com essa frustração, né? E de repente procurar um caminho errado, né? Na vida, buscar soluções para amenizar essa dor dentro, essa dor emocional delas, procurar caminho e coisas que pode acabar com a vida dela, né? Pode levar para um caminho aí de drogadição, né? Ou para um mundo do crime. Então, eu acho que esse é o nosso maior medo como mãe, né? Mas, graças a Deus, apesar dos pesares, né? Foi uma fase muito difícil, né, para mim como mãe, muito doída. Só eu sei quantas vezes eu chorei, né? Muito, de madrugada, de dia, eu tava comendo e daqui a pouco eu tava chorando. Só eu sei como foi difícil, e ainda com uma criança, né? Que é o que eu falo, graças a Deus eu tinha Thaís. Então isso me fortalecia, porque eu falava, poxa, eu não posso. Eu não posso desmoronar, eu não posso cair, né? Eu tenho a Thaís aqui, ela depende de mim, ela precisa de mim. E assim como eu fui forte para superar muitas coisas na minha vida, com a Tainá nos meus braços, que é a mais velha, né? Eu tive que superar muitas coisas e passar por muitas situações e enfrentar aquilo de cabeça erguida. Sempre pensando na Tainá, priorizando a Tainá, e entendendo que eu tinha que ser forte por ela, porque ela precisava de me depender de mim. O mesmo eu estava vivendo, né? Não a mesma situação, mas passando por outras situações também difíceis e tendo a Thaís ao meu lado, né? E olhando para ela e pensando da mesma forma, falar, poxa, agora é por ela. Não é mais pela Tainá, mas é por ela, eu tenho que ser forte, eu tenho que estar firme e porque ela precisa de mim, né? Ela precisa de mim bem, precisa de mim forte para cuidar dela. E vou tentar tocar a vida, né? E ver o que vai dar, né? E de repente ela foi, né? E teve alguns problemas que não foram fáceis de lidar, né? Algumas coisas. É o que eu falo, infelizmente, muitas vezes, né? O seu relacionamento não acabou bem, não acabou de uma maneira que você queria que tivesse acabado. E acho que é até meio normal que algumas pessoas da família acabem usando isso, né, contra você, né, quando não gostam de você, vai acabar usando isso contra você e expondo certas coisas para sua filha, muitas vezes não exatamente da forma como aconteceu, né? Mas a gente conseguiu depois esclarecer com a Tainá, né, sobre algumas questões e ficou tudo bem, né? Porém, é o que eu falo, né? Eu acho que é difícil para eles lidar com a frustração de idealizar uma coisa e de repente ver que não é bem aquilo que elas, né, idealizaram. E daí, mas passou, né? Passou, ela teve alguns outros problemas e eu tava ali para socorrer isso, aquilo, eu tava ali próxima dela, tentando de todas as formas, né, ajudá-la quando precisou de mim. É, passamos por situações muito delicadas, né, que eu só não vou expor aqui porque é uma coisa muito particular dela, né, e talvez em algum momento da vida ela querer expor isso, mas eu não me acho no direito, apesar de ser mãe dela, de expor algumas situações, né, mas graças a Deus a gente conseguiu enfrentar tudo isso e com muita luta, com muito esforço, né, hoje a Tainá é uma pessoa
que tem uma vida, sabe, de superações, de lutas, muitas lutas, mas muitas superações, muito bem encaminhada na vida, né? Não só profissionalmente, né? Profissionalmente, na questão dos estudos também, muito bem encaminhada e com muita luta, com muito esforço, tá aí, né? Pagando o apartamentinho dela, o carrinho dela, lutando muito, né? E com muito esforço, com muita honestidade. Então, é uma grande pessoa, né? É uma grande filha, é uma grande pessoa. Eu não tenho o que falar dela, né? E tenho muito orgulho da trajetória dela e por ela ter vencido todos os desafios que apareceu no caminho dela, né? E hoje estou aí com a Thaís, aí com 13 anos, né? Praticamente a idade da Tainá, quando eu tive a Thaís. E enfrentando os desafios, né? Que vão ficando cada vez mais maiores, assim, no sentido de que as coisas estão mais explícitas hoje, né? Estão mais na porta da casa, né? Muitas coisas antes acontecia muito escondidinho, né? Certas coisas assim tinham um certo respeito com as pessoas, com os cidadãos, né? Não se fazia certo tipo de coisa nas ruas, na porta da casa da gente. Hoje em dia, infelizmente, a gente passa por isso e tem que ainda mais, né? Conversar com os nossos filhos, instruí-los para que eles saibam o que é bom ou não, o que convém ou não, o que é certo, o que é errado, né? O que é crime, o que não é. A gente tem que estar sempre conversando com eles, dialogando com eles, para que eles tenham essa consciência. E é como eu falo, né? Amanhã ou depois, se cair, não vai cair de tonto, né? Não vai cair de tonto, não vai cair de lesado, não vai cair porque não foi instruído, né? Muito pelo contrário. Teve instrução, teve ensinamento, teve diálogo. Você não escondeu, você não ocultou, né? Você explicou tudo isso que estava acontecendo no mundo e você instruiu, né? Para que eles não caíssem nesse mundo, né? Mas o seu controle sobre eles vai até a maioridade deles, né, gente? Depois que eles completaram a maioridade, enquanto eles ainda estão morando com você dentro da mesma casa que a sua, você ainda tem um pouco de controle sobre o que está acontecendo ali, né? Você ainda tem como aconselhar, né? Conversar, aconselhar, porque você tem como observar um pouquinho o que está acontecendo, né? Agora, quando eles saem da sua casa, vai morar na casa deles, e aí estão maiorizados, aí não tem mais o que fazer, né? Não tem mais. O que você pode fazer mesmo é aconselhar, se eles permitir que vocês os aconselhem, o que você pode fazer é aconselhar, né? E se eles aceitarem o seu conselho, né? E se não aceitarem, você respeitar que agora eles são donos da vida deles, eles decidem por eles, né? E por mais difícil e doloroso que seja, esses são donos da vida deles, são responsáveis pelas escolhas e pelas consequências das escolhas deles, por mais difícil e doloroso que seja isso, não tem mais o que a gente fazer, né? Como pai, como mãe, não tem mais o que a gente fazer. É tentar lidar com isso da melhor maneira possível e agradecer quando eles vêm até você para te pedir um conselho, né? Porque isso mostra que você foi bem, você mandou bem, né? Como dizer, né? Você mandou bem como mãe, né? Como pai. Porque se eles vêm pedir um conselho para vocês, é sinal que eles confiam, né? Que você irá aconselhá-los da melhor maneira possível. É sinal que eles têm a confiança de olhar para você e falar, poxa, eu posso falar tudo pro meu pai e pra minha mãe, eu posso contar tudo para eles, né? Eu sei que eles podem muitas vezes ficar bravos, cara feia e tal, mas eu sei que eles vão me aconselhar pro meu bem. Eu sei que eles vão me ouvir, né? Então essa acho que é a parte mais gostosa depois que eles ficam adultos, né? Ou pelo menos se tornam responsáveis por eles, né? E pelas consequências das escolhas deles. É a parte melhor, que é a parte que eles vêm conversar com a gente e você fala, poxa, eu fiz direitinho, eu mandei bem, né? Porque elas vêm, elas conversam comigo, elas trazem para mim os seus problemas, os seus dilemas. E isso passa muito com a Tainá, né? Que a Thaís não, a Thaís tem um certo mistério ali, tem coisas ali que ela fala, mas eu não conto pra você, nem pra ninguém, isso, aquilo. Eu fico só observando, eu falo, viu, fica difícil, né? Porque como é que você quer que eu confie em você quando você não me conta tudo, né? Se você tem uma amiguinha, sua amiguinha não conta tudo pra você, e você vai lá e contar tudo pra ela, você vai confiar nela? Ela fala pra mim assim, não, mãe, é difícil confiar. Eu falei, então, fica difícil confiar em você quando você também não conta tudo pra mim. Mas o bom é o quê, né? Que mesmo ela
tendo um receio de falar comigo certas coisas, né? E também não sei o porquê, porque eu falo pra ela, mas não entendo por que você tem esse receio, né? Porque todas as vezes que ela trouxe os dilemas dela pra mim, eu posso ficar brava, se aquilo, às vezes, dependendo da situação, eu fico mais séria ali, né? Sou firme, sou brava mesmo, mas eu não vou deixar de ouvir, de aconselhar, né? Ou, tipo, proibir, né? A não ser que seja uma coisa muito errada, criminosa, alguma coisa assim, fora isso, eu vou conversar, vou tentar lidar ali com a situação, né? E convencê-la de que o melhor é não entrar nessa furada, dependendo do que ela quiser fazer, né? Dependendo da situação que ela tá entrando. Mas não tem como obrigá-la a não fazer, né? É porque ela pode não fazer na minha frente e de repente ela sai do portão da minha casa, vai pra escola e fazer. Então, é muito complicado, né? Muito complicado educar filho, né, nos tempos de hoje. Mas ela tem esses dilemas dela aí ela fala pra mim, fala assim, não, tem coisa que eu não conto nem pra senhora, nem pra ninguém. Eu falo, bom, fica difícil eu confiar, né? Aí depois você acha ruim que eu não confio em você, mas você não confia em mim pra contar tudo, como é que eu vou confiar em você, né? Eu não sei o que, só espero que não seja nada errado, nada criminoso, nada. Ela fala que não, né, que não é e tal. E eu falo, bom, eu espero que não, porque cedo ou tarde vai aparecer, né, gente? A verdade é essa. Seja lá o que a pessoa tá fazendo ali, né? Se for bom ou não, se for errado ou não, legal ou ilegal, cedo ou tarde aparece. Então eu falo pra ela, uma hora vai aparecer. Quando aparecer, aí a gente vai ver qual é que é, né? A gente vai sentar, vai conversar, vai ver qual é que é, né? E a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Se é algo que não pra mim é inaceitável, eu vou chegar em você, eu vou falar e pronto, acabou, não quero isso, não aceito isso, né? Quando você for maior de idade, for dona do seu nariz, estiver na sua casa, você faz o que você quiser, a vida é sua, né? Agora, menor de idade morando comigo, não, aqui quem decide o que é o que não é sou eu, né? Sou eu, que sou sua mãe, isso, aquilo, e quero que você me respeite, né? Até você ter o seu cantinho e for responsável por você, pelas consequências das coisas que você, das suas escolhas, das coisas que você faz. Então é isso, né, gente? E não é fácil, mas a gente não tem como esconder deles do mundo, né? Não tem como ocultar tudo que tá acontecendo, não tem como passar pano, não tem como enfeitar, romantizar a maternidade. Exercer a maternidade é desafiador, né? Você tem que estar o tempo inteiro ali se policiando, né? As suas atitudes, as suas falas, conversando muito, sempre muito aberta a escutar tudo que eles têm para falar pra gente, porque muitas vezes são coisas que não vão agradar a gente mesmo, são coisas que, nossa, vai, né? Às vezes pode irritar a gente de tal maneira, só que não tem o que fazer, você vai fazer o quê? Né? Tem como se catar e sentar a mão na cara, arrebentar no pau, isso aqui não dá, né, gente? Hoje em dia não dá, né? Não dá, né? Não tem, não tem como que você vai fazer isso? Eu acho que até uma covardia, né, a gente fazer isso, né? É sentar, conversar, instruir, se a influência está vindo da escola, não tem como você proibir. A criança, o adolescente é obrigado a estar na escola, né? Mas se essa influência está vindo do celular, está vindo das amizades, não tem o que fazer, a não ser marcação errada ali, né? E agradecer se você tem a possibilidade, né? De estar levando seu filho na escola, buscando seu filho na escola, monitorando os conteúdos que seus filhos estão acessando no celular, você tem que levantar a mão para você agradecer. Porque raríssimas mães têm essa oportunidade de estar acompanhando a educação dos seus filhos, né, de estar próximo dos seus filhos dessa forma, né? Tem gente que trabalha fora e a criança fica na escola, da escola vai pra mão da babá e só vai ver de noite, e durante a noite você não tem pique nem, sabe, nem nada pra conversar com a criança, né? E mesmo que você tá ali conversando isso, aquilo com a criança ali, você ao mesmo tempo está na correria fazendo janta, cuidando da janta, da limpeza da casa, da organização, as coisas. Você não tem muito tempo de sentar e conversar com o teu filho, muitas coisas, né? E mesmo quando você tem esse tempo, você senta e se conversa, tem coisas que acontecem ali que a gente não sabe nem como fazer, porque às vezes é alguma situação que você precisa faltar e no outro dia na escola tentar conversar, né? E você tem aquela preocupação, aquele medo de perder o emprego, sabe? Se eu faltar para correr atrás de um psicólogo com meu filho, alguma coisa, eu vou acabar perdendo meu emprego, porque infelizmente você sabe que isso acontece, gente. Não é todo patrão que entende, entendeu? Porque
entende que você tem filhos e que esses filhos precisam de você, e que muitas vezes você já negligencia a sua própria saúde, mas você não vai fazer isso com os seus filhos, né? A grande maioria das vezes as mães não fazem, né? A gente acaba faltando no trabalho para cuidar dos nossos filhos. Então não é fácil, né? Eu já vivi essa vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar na minha casa, cuidando da minha filha, estando próxima dela, né? E também da mais velha, né? Porque que a outra precisa às vezes conversar comigo, aconselhar, ela vem, conversa comigo, pede conselho para mim. Na grande maioria das vezes hoje ela tá muito madura, né? 26 anos, já tem uma maturidade bacana, então muitas das coisas ela decide por ela mesma, né? Ela vem, comenta comigo e me surpreende muitas vezes a maturidade dela, né? Com relação às coisas dela. Mas tá ali, né? Tá caminhando, tá aprendendo com a vida, tá, né? Aprendendo com os próprios erros, os próprios acertos, as próprias escolhas dela, né? O que funciona, o que não funciona, né? E já a Thaís é uma adolescente de 13 anos, né, gente? Então, é essa fase que é vida louca. É vida louca, sabe? Que eu usou com ela. Mas, pelo amor de Deus, você não vai me ver a vida louca. Essa fase é vida louca, porque a adolescência é um turbilhão de tudo, né? É crise de identidade que eles têm, e fora as muitas influências de muitas coisas, né? Algumas coisas muito boas, outras nem tanto, outras coisas péssimas, né? Influências péssimas, e que a gente tem que estar ali, gente, né? Conversando, né? Da melhor maneira possível, tentando educar, tentando direcionar, tentando instruir, para que elas não caiam, né, gente, na lábia, gente maldosa. Porque o que tem gente maldosa por aí querendo, né, desviar os nossos filhos por maus caminhos, aí não tá escrito. Isso daí não tá escrito. A quantidade de gente que tem aí para desviar os nossos filhos. Então nós temos que estar atentos e conversando com eles, né? Então eu achei muito interessante essa conversa da Sara com a professora Lucilena Galvão. Acho que é Lucilena Galvão, deu até um branco. Mas a professora Lucilena, assisti todo o bate-papo, falei assim, poxa, que bacana, né? Ela estava até falando de uma proposta que ela teve, né, com relação a tentação que ela passou, né, com relação a fazer propaganda, né, dessas casas de apostas. E eu achei muito interessante, porque ela passou uma tentação que não é para qualquer um, tá, gente? Recusar uma proposta como a que ela recusou, não é para qualquer um, ainda mais para quem tem uma vida assim bem limitada financeiramente, assim, sabe, dentro do limite ali. E de repente a pessoa vem e fala assim, vou jogar tanto na sua conta do banco, dá um estalo na gente e fala, oi, né? Oi, dá para mim ajeitar toda a minha vida, comprar minha casa, meu carro, né? E dar uma vida bacana para minhas filhas, estudar minhas filhas, aquilo mexe, sabe, gente? Mexe. O valor que é oferecido é um valor alto o suficiente para mexer com a gente, né? E nessas horas você tem que estar muito consciente do que, sabe, de quem você é, da sua identidade. Você tem que estar muito firmada no seu caráter, porque é uma proposta assim indecente, né? O valor que eles propõem assim é indecente. Mexe com a cabeça de qualquer um mesmo. Eu imagino que para ela, coitada, ela ficou um maior tempo ruim, doente, né? Que me abalou totalmente o psicológico dela, isso aqui. E abala, gente, não tem como não, abala mesmo. Né? Você recebe uma proposta de 1 milhão pra cima, você fala, meu, tô com a minha vida toda lascada aqui. Aí a pessoa vem e me oferece isso, pô. E arrumar minha vida assim, no mês. E arrumar minha vida, ajeitar a minha vida. A tentação é muito grande, né, gente? Mas nessas horas a gente tem que. Nessas horas que tem a possibilidade até de a gente ter um desvio de conduta, né? Uma falha no nosso caráter ali. E quando você consegue ser forte o bastante para falar, não, isso não. Isso eu não quero fazer. Eu tenho consciência do mal que isso vai causar para muitas pessoas. E eu não quero ter a minha vida resolvida financeiramente, né, através da desgraça da vida dos outros, sofrimentos dos outros, porque é isso, gente, é isso. Eu falo porque
Eu passei por esses problemas, hoje não tô passando mais, né, mas a gente quase passou por um problema assim com o meu irmão, por conta de jogos, e estamos passando um problema assim com o pai da minha segunda filha, também por causa de jogos, né, e não é fácil, não é fácil. É um vício como qualquer outro vício, maldito, maldito, sabe, que se deixar a pessoa fica sem nada, ela perde o que tem, né, e ainda vai atrás de mais formas de ficar devendo para conseguir jogar, sabe? Então ela acaba com a vida dela e se não acabar com a vida da família por conta dessas coisas, né? Porque vende até o que não tem, né? Para poder ter o dinheiro para poder jogar isso, aquilo. Então é muito complicado, né? Quem já passou por isso, por quem já teve que lidar com vícios, de forma geral, né? Dessa vez com jogos, mas meu pai também era alcoólatra, foi alcoólatra durante muitos anos, e quem teve que lidar com vício sabe o quanto isso, gente, é desumano, sabe? É desumano. Você se aproveitar do vício de alguém pra acabar com a vida dessa pessoa. Que acaba com a vida, acaba com a moral, acaba com a dignidade da pessoa. E tem gente que não tá nem aí, né? Ah, tá ajeitando a minha vida? Ajeitando a minha vida, minha conta bancária? Dane-se os outros. Foda os outros. Né? Não é problema meu. Se a pessoa não tem estrutura psicológica, vai lá jogar o dinheiro que não tem. Não é problema meu se a pessoa não tem autocontrole, sabe? E vai lá jogar o dinheiro, todo o dinheiro dela, todo o pagamento dela. É complicado, sabe, quando a gente lidar com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, né? Fria, né? Fria e calculista. Não é problema meu, né? Eu só tô fazendo propaganda. Eu não tô colocando uma arma na cabeça de ninguém. É que nem o vendedor de entorpecentes, né? Eu não tô colocando a arma na cabeça da pessoa, só tô vendendo. Tá, ok. Você não tá obrigando ninguém a usar. Mas você tá vendendo. Você está facilitando para que as pessoas entrem nesse vício, né? Porque para você é interessante, para você é muito bom, você ganha muito dinheiro com isso. Mas para quem está nesse vício, perde o dinheiro, perde a dignidade, às vezes perde a família, o apoio da família, e às vezes cometem loucura com os familiares. Sabe? Eu já vi casos aqui perto de onde eu moro, inclusive de uma conhecida da minha mãe, né? E aí já não tô falando de jogos, tá, gente? Tô falando de drogas. Da pessoa praticamente matar o próprio pai e a própria mãe, tá? De chegar a agredi-los pra tirar desses pais o dinheiro pra usar droga. E idosos, pais idosos. Sabe, gente? Então é muito triste, é muito triste. Só que quem tá lá, né, vendendo, tá... é o pai dele com a mãe dele. Que culpa que eu tenho? Se ele tem coragem de enfrentar o pai dele com a mãe dele, ou bater no pai dele com a mãe dele pra tirar dinheiro deles pra vir usar aqui, não é problema meu. Problema dele, da família dele. É assim que essas pessoas pensam. E isso revolta muita gente, sabe? Deixa a gente muito revoltado, muito indignado, porque, poxa, não é problema seu, não é com você, mas é sério, né? Acho que esse tipo de gente nem carrega remorso. Ele fala assim, você vai carregar isso por causa da sua vida. Acho que eles estão tipo assim, eu não vou carregar nada, não são meus pais. Sabe? Então não tem um pingo de sentimento, de empatia pela outra pessoa. O que importa para eles é o dinheiro, né? É o ganho, é ganhar o dinheirinho deles ali na maciota, né? Então é muito complicado, é muito difícil lidar com essas coisas e é muito triste, sabe? Então é por isso que a gente tem que conversar muito com os filhos da gente, muito com os nossos filhos, porque é esse mundo que tá aí. E são com essas pessoas lá fora que eles estão lidando, que estão preocupados com o bolso deles, com o financeiro deles e dane-se a tua família, dane-se teus pais, dane-se o sofrimento que você vai causar para os teus pais, para os seus irmãos, para os seus familiares, e até não só o sofrimento, né? Infelizmente, às vezes você pode fazer até coisa pior, acabar com a tua família, literalmente. E eles não estão nem aí. Eles estão aí com o dinheirinho deles no bolsinho deles.
sabe? Então tem que conversar com os nossos filhos o máximo possível e não, a gente não pode esconder o que é a realidade do mundo hoje, sabe? É, em tudo, né? Em tudo. Hoje a gente também vê muitas menininhas aí se iludindo com a situação do job aí, né? Dessas coisas assim, que isso aí você sempre teve, né, gente? De uma outra forma, né? Com uma outra palavra. Mas sempre houve isso, né? E a gente tem que estar sempre ali conversando com elas. Porque as pessoas adoram vender ilusões, adoram vender idealizações, ilusões, né, coisinhas bonitas. E a gente não precisa estar nessa vida para saber que não são tão bonitinhas assim. Eu mesmo tive muitos conhecidos, como eu já disse aqui, né, em um outro vídeo, eu trabalhei numa cooperativa, né, que contratava, né, familiares e parentes, né, de pessoas que estavam regressas no sistema penitenciário. Então a gente sabe de muita coisa, a gente ouve muita coisa, a gente fica sabendo de muita coisa, a gente conversa sobre muitas coisas. E tive muitas amigas minhas que escolheram outros caminhos, né? Que, sei lá, por um motivo delas, né? E eu não julgo, não condeno, né? Fizeram as escolhas delas e acharam que poderia ter dinheiro de uma outra forma e só elas sabem, a gente sabe porque eu sei porque elas me contavam a humilhação que é, né? O sofrimento que é, a humilhação que é e a que, sabe, os tipos de coisas que elas têm que se sujeitar, se submeter para conseguir levar o dinheiro para casa, seja para os luxos dela, né, como para o sustento da casa dela, dos filhos, sabe? Então a gente sabe que não tem vida fácil, não é tão fácil quanto parece, não é tão bonito quanto as pessoas gostam de falar que é, né? Tem coisas sérias aí que acontecem, muito sérias, e a gente tem que estar sempre conversando com os nossos filhos sobre tudo isso, tá, gente? E vou falar também aqui rapidinho, né? Sobre um podcast também que eu estava assistindo agora de pouco, acho que é o Divan Podcast, que é com a psicanalista Andréa Vermonte, que eu também é uma pessoa que eu acompanho, gosto muito, aliás, adoro todos os psicólogos, Gustavo Trevisan, Rossandro, a Andréia, a doutora Ana Beatriz, a Márcia, acho que é Márcia Garcia o nome dela, adoro, acompanho todas essas pessoas, a Pamela Magalhães, e muitas outras, né, gente, gosto muito dessa parte de psicologia, psicoterapia, psicanálise, e ela me fez pensar numa coisa, né, porque quando eu comecei o meu canal aqui no YouTube, eu tinha muito medo, ainda tenho, né, muita vergonha, não é nem medo, assim, é uma vergonha, assim, muito grande, uma timidez muito grande, assim, pode não parecer, mas eu tenho. Então, cada vez que eu ligo a câmera, fica um negócio assim, ai, sabe? Aquela coisa assim. E eu tava assistindo o podcast dela e a Márcia Garcia falando sobre isso, né? Como que a gente supera os nossos medos, né? Medos ou timidez, como é que a gente supera? Enfrentando, gente. Não tem outra forma que não seja enfrentando, né? A minha vergonha, a minha timidez é por causa da câmera, apesar de que eu já falei também em alguns dos meus vídeos, né, eu sempre sonhei em ser apresentador, isso, aquilo, então minha maior vergonha hoje é quando eu ligo a câmera assim, dá um negocinho em mim, mas eu faço assim, gente, não tem, se eu não perder essa timidez, esse medo, esse negocinho, se eu não enfrentar isso, eu não vou fazer, né, eu não vou colocar os meus conteúdos. E eu sei o quanto isso pode ajudar muitas pessoas, né? Muitas mães, muitas pessoas. Assim como o conteúdo de muitas pessoas me ajudou muito e me ajuda muito o tempo todo para tudo que eu tô fazendo na minha vida, né? Com a minha família, com aquilo, né? Eu não vejo isso como um trabalho, né? Eu faço por gosto, né? Eu não ganho nada no YouTube. Eu faço porque, de fato, eu sei que o meu conteúdo pode ajudar muitas pessoas, né? Gosto muito do que eu faço. Um dia eu vou ganhar, por isso eu não sei. Não é o meu foco, né? Não é o principal para mim. O principal para mim é estar aqui, colocando a minha cara e contando para vocês, né? Trazendo para vocês os conteúdos que eu posso trazer e que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Assim como o conteúdo de muitas pessoas também me ajuda, né?
Então é isso, gente. Daí eu tava assistindo Miriam, Márcia não, é Miriam Garcia. Aí ela tava falando, né, como que a gente vai superar o nosso medo? Enfrentando. Então é por isso que eu tô aqui, gente, que eu luto todos os dias contra essa timidez, para estar aqui trazendo os conteúdos para vocês, e espero que ajude muitas pessoas, muitas mães, que de alguma forma muitas mães possam se sentir acolhidas, né, e possam olhar para os meus conteúdos, né, assistir e falar assim, poxa, eu não tô sozinha nisso, né, eu também vivo isso, eu também tô lutando por isso, eu também tô passando por isso com a minha família, né, e, e a gente não tá sozinho nessa luta, gente, tá? A gente tá aqui unido na mesma dor, na mesma esperança, nos mesmos sonhos, né, querendo o bem das pessoas que a gente ama, dos nossos filhos, dos nossos familiares e das pessoas, né, gente? Num mundo onde tem muitas pessoas querendo o mal das outras, né? Querendo acabar com a vida das outras, né? Enfiando as pessoas em vícios, né? Em vícios, em coisas erradas. Tem pessoas como nós, que estamos aqui, né? Tentando mostrar para as pessoas que esses caminhos não valem a pena, né? Que dá para ser diferente, dá para fazer diferente, dá para ser melhor, dá para fazer melhor. E é só a gente não desistir, né? Descansa, né? Tem uma frase que diz, né? Se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Então, às vezes, a gente precisa só descansar, mas não desistir, né? E é isso que acontece muitas vezes comigo. Então, às vezes eu fico um dia, dois diazinhos sem postar, mas não é porque eu desisti, gente, é porque eu tô descansando. Tô retomando meu fôlego, retomando a minha força para eu vir de novo aqui, né? Colocar minha carinha na tela e passar o que eu tinha que passar para vocês. E eu sou muito grata por tudo, por todas as pessoas que acompanham aqui o meu canal. Eu fico muito feliz, muito agradecida, que Deus abençoe todos vocês e que a gente consiga, né, formar uma rede de pessoas que querem o bem das outras pessoas, né, e traz conteúdos para auxiliar nisso, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e não se esquece, tá, gente, de curtir, de comentar, de compartilhar o nosso canal, né, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, né? Por enquanto eu não tô podendo fazer live, porque tem uma quantidade de inscritos que tem que ter, né, para conseguir fazer live, e quero muito fazer, mas se eu não me engano são 50 inscritos que precisam, eu ainda não os tenho, então eu não consigo fazer as lives, então, mas vocês podem deixar as perguntinhas de vocês, tá, nos comentários abaixo, o que eu puder, eu vou responder para vocês, tá, gente? Gente, meu português não é perfeito, tá, eu sei disso, porque muitas vezes as pessoas, né, daquela cutucadinha, né, sabe, a Malema fala direito, tal, não falo, né, tem coisa que eu não falo direito mesmo, eu sei que tem horas que eu falo meio rápido, é uma coisa meio da minha família, eu tento me controlar, me policiar, às vezes até, pra não fazer isso, mas a minha família tem toda essa ansiedade de não falar, sabe, mas, mas eu tô aí, gente, tô aí, e peço de verdade, do fundo do meu coração, primeiro agradeço vocês do fundo do meu coração, né, e peço que vocês me ajudem aí, né, compartilhando o meu canal, curtindo, comentando, e quando puder fazer as lives, eu espero poder responder para vocês ali, né, na mesma hora da live ali, a gente poder estar batendo bate-papo, poder estar respondendo, e espero poder estar trazendo bastante coisinha para vocês aqui, sabe, eu ainda tô aprendendo, né, eu ainda não manjo do assunto, né, como dizem por aí, eu ainda não manjo do assunto, eu ainda estudo muito, assisto muitos vídeos, né, para tentar aprender como mexer no YouTube, sabe, como gravar as coisas, porque eu não tenho, gente, eu não manjo ainda disso daí, né, eu nunca fiz isso, né, então tem muita coisa que eu tô aprendendo agora, e o que eu posso falar para vocês é que eu vou me dedicar ao máximo para aprender a fazer o que eu preciso fazer, para conseguir sempre estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo e trocando essas figurinhas, para que a gente consiga, né, nos ajudar, tá bom? Uma excelente tarde para vocês, um excelente fim de semana, porque hoje já é sexta-feira, excelente final de semana para vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês, né? E que vocês não desistam do sonho de vocês, do objetivo de vocês,
Não desistam dos filhos de vocês. Por mais difícil e doloroso que seja, não desistam, né? E é isso. Uma excelente final de tarde para vocês. Um beijo no coração de vocês, tá? Fui.